Nós tínhamos visto que Paulo foi avisado algumas vezes pelo Espírito Santo que ele não devia subir a Jerusalém, e ele acaba fazendo a sua própria vontade e acaba preso, e daí desencadeia toda essa série de eventos. Mas logo que ele está na prisão, o Senhor aparece a ele no capítulo 23, versículo 11, e na noite seguinte, apresentando-se-lhe, o Senhor disse: Paulo, tem bom ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Roma era a capital do mundo antigo. Roma era o centro de decisão, era de onde partiam todas as decisões para todo o Império Romano. E Deus vai colocar um homem no centro do Império Romano, onde está o cérebro do Império Romano, Paulo. E apesar, mesmo que Paulo tenha feito sua própria vontade aqui, Deus não vai ter seus planos frustrados. Deus vai levar o Evangelho a todo mundo, e Paulo já está fazendo isso, né? A gente vê ele em cada lugar que ele fica preso, mais gente escuta. São guardas, são os servos, são os governantes, são os próprios judeus. Cada vez que levam ele para uma audiência, mais gente ouve o testemunho de Paulo, mais gente escuta acerca de Cristo Jesus. E Paulo, obviamente, está sofrendo com tudo isso. Ele fica 2 anos preso, né? Quando, no capítulo 24, Félix deixou Paulo preso 2 anos. E a gente podia esperar que depois de 2 anos, esses judeus já estivessem meio que enjoados de lidar com isso, né? Mas não, eles estão com a carga toda. E eles até preparam ciladas para quando Paulo fosse removido, fosse transportado, pudessem matar Paulo no caminho. O ódio contra Deus e as coisas de Deus, ele não termina aqui nesse mundo. Ele sempre vai ter. Esses judeus são aqueles mesmos que Paulo fazia parte deles, né? E de quem o Senhor falou assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque Saulo perseguia a Cristo. Ao perseguir os cristãos, ele perseguia a Cristo. Ele talvez nem soubesse de onde vinha aquele ódio tão intenso contra os cristãos. E o Senhor mesmo falou que se perseguiram a ele, perseguiriam também os que eram dele. E lá em Lucas, naquela parábola que o Senhor conta dos servos, os servos maus, né? Eles declaram: não queremos que este reine sobre nós. Eles mandam embaixadores falar para o homem nobre que viajou para longe para receber um reino e voltar. Eles mandam embaixadores para aquele homem nobre com a mensagem: não queremos que este reine sobre nós. Então eles vão fazer tudo, os judeus vão fazer tudo para frustrar a expansão do Evangelho e do nome de Cristo nesse mundo. E eles estão aqui. 2 anos depois, ninguém se esqueceu disso. Eles vão continuar perseguindo Paulo. E é interessante nós pensarmos que Paulo, por sua vez, né, ele sabe disso. Ele não está ali surpreso, fala assim: por que me odeiam tanto, né? Ele sabe que o Senhor tinha falado para ele: importa que de mim testifiques em Jerusalém, como testificar em Jerusalém, importa que testifiques também em Roma, em Atos 23, 11. E ele sabia que pelo caminho ele sofreria muitas perseguições, muitas tribulações. Ele sabia. Então por que ele não desistia? Porque não tinha outra opção para ele, como instrumento de Deus. Quando Deus levanta um instrumento, não existe outra opção. Deus levanta o instrumento, Deus dá condições para aquele instrumento, e aquele instrumento vai então fazer a vontade de Deus. E Deus vai ser glorificado no final, como foi na vida de Paulo. Podemos até ler um pedacinho, aquela passagem lá em Lucas, capítulo 19, que fala dessa parábola. Lucas 19,
versículo 12, disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhes chamasse aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o primeiro dizendo, e veio o segundo, versículo 18, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E aí este disse também, sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste, e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus, e cego o que não semeei? Por que não meteste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina, e dai-a ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles, Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, se lhe há dado, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Isso aqui é a história do Senhor nesse mundo. E esses inimigos são os que perseguem Paulo agora. E Paulo é um servo que recebeu do Senhor uma incumbência, né? E o Senhor o capacitou para isso, inclusive para passar por todos esses apuros. E ele vai então multiplicar essa mina que ele recebeu do Senhor. Ele está sendo, no final da sua vida, ele diria lá eu não sei se é 2 Timóteo, estou sendo oferecido como sacrifício, ou é em Filipenses, não me lembro agora. Estou já sendo oferecido como sacrifício, podemos ler até. 2 Timóteo 4, versículo 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Essa era a meta de Paulo. Ele sabia, em 2 Timóteo, ele sabia que ele ia ser morto. Aqui, ele ainda tem coisa para fazer. Ele ainda tem que testemunhar. Ele ainda tem que falar para reis, príncipes, e servos, e escravos e soldados, falar de Cristo a eles. E cada cristão também tem a sua missão, vamos chamar assim, né? Por quê? Porque nós também somos dados como sacrifício. Lá Paulo estava se referindo à sua morte, né? Mas aqui ele tá vivendo em sacrifício de vida, né? É Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício. Mas não um sacrifício morto, não se matar, derramar sangue, não. Nós já tivemos um que fez isso por nós. O nosso Senhor, né, o único sacrifício, aquele que deu entregou a sua vida uma vez para a remissão dos nossos pecados. Mas Deus agora pede a cada um que entregue o seu corpo de forma voluntária, né, porque aqui apresenteis os vossos corpos, ou seja, a nossa pessoa toda, de forma voluntária e de forma racional, ou seja, inteligente. Para quê? Para o uso de Deus. Um sacrifício, quando você pegava lá no Antigo Testamento, um judeu, um israelita,
ele pegava uma ovelhinha do seu rebanho, oferecia de sacrifício, ele perdia aquela ovelhinha. Ela era morta, ela ia embora, acabava, perdia aquilo. Na verdade, nós fomos comprados por preço para não sermos mais de nós mesmos. E quando nós nos apresentamos como sacrifício a Deus, obviamente, o que é isso? É entregar realmente a vida a Deus. O que Ele quer de mim nesse mundo? Qual a minha função aqui? Apresentar o meu corpo como sacrifício vivo. Não morto, vivo. Vivo, atuante, professando a Cristo Jesus, testemunhando de Cristo Jesus, como Paulo está fazendo aqui. Até chegar o dia em que, obviamente, termina o nosso tempo de sacrifício vivo aqui, para o Senhor vir nos levar daí, ou no arrebatamento ou pela morte. Mas a função do crente aqui é essa, né? Nós vamos encontrar isso em todo o Novo Testamento. Aos olhos dos homens, isso é uma bobagem. Se nós pegarmos os 12 apóstolos, 13 com Paulo, desses 13, 12 morreram supliciados, 12 foram mortos, ou por espada, ou por fogo, ou por crucificação. Um morreu só de velhice, né? Segundo conta a tradição, que foi João. Mas todos eles perderam suas vidas. E alguém poderia falar assim, que loucura, então, por que seguir essa religião aqui, né? Os primeiros dela, os primeiros que propagaram, tiveram esse fim, que perda eles tiveram, né? Desperdiçaram a vida. Mas não, é o contrário, no pensamento de Deus é o contrário. Aquele que dá a sua vida é o que ganha, é o contrário. O Senhor Jesus mesmo, quando deu sua vida, né, ele declarou que se a semente caindo no solo não morresse, ela ficava só. Mas se morresse, dava muito fruto. E assim é também com o cristão. Nós temos muitas minas que o Senhor nos dá, né? Nós temos saúde, nós temos bens, nós temos a nossa inteligência, nosso corpo, nossa mobilidade, tantas coisas que o Senhor coloca nas nossas mãos, né? E Ele fala para nós, negociai até que eu venha. Como negociai? Multiplica isso. Multiplica isso. Mas para nós mesmos, não. Não, é o que Paulo está fazendo aqui. Cada lugar que Paulo passa, ele, por assim dizer, as minas dele, né, vamos usar a ilustração aqui, rendiam juros e correção monetária, porque ele, cada vez mais e mais gente estava ouvindo o Evangelho, estava se convertendo ou não, né? Mas de qualquer maneira a palavra de Deus não volta vazia, ou ela volta para a salvação, ou ela volta para a condenação daquele que escuta e rejeita. Mas isso que se nós estamos aqui hoje, reunidos, né, como cristãos, salvos por Cristo, foi porque lá atrás começou isso, foi lá. Foi naquela época que começaram aqueles poucos, 120 primeiro lá, naquela casa, naquele cenáculo, e aquilo foi se espalhando, e agora tem no mundo inteiro esses que desfrutam dessa progressão geométrica, né, que aconteceu porque alguns não se importaram em se entregar como sacrifício vivo nas mãos do Senhor. Talvez um versículo em 2 Coríntios 5 nos ajude a meditar nisso. 2 Coríntios 5, versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E um pouco antes, no mesmo capítulo 5, versículo 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou enquanto no corpo, ou bem ou mal. Esse mesmo corpo que nos fala lá em Romanos capítulo 12. Que zelo seria esse dos judeus aqui contra Paulo? Como ele mesmo dizia de si, Paulo, ele era zeloso, segundo a lei, e que ele fez aquilo por ignorância.
Mas nós vemos no Antigo Testamento, Deus falando para Moisés, que esse era um povo obstinado. Em Estevão, no capítulo 7, fala que era povo de dura serviço. Nós vemos que eles iam até o fim, e os judeus vão até o fim nos seus propósitos. Nós vemos que eles vão aceitar o anticristo, mas vão rejeitar Cristo até o último momento. E tudo isso porque Paulo afirmava, conforme disse Festo, que agora é um defunto. Ou, se alguém, não sei onde ele está, o corpo de Festo, mas agora ele é o defunto Festo, né? E nós sabemos que o nosso Senhor vive, graças a Deus. E esse povo, então, passou 40 anos no deserto. E nenhum deles, a não ser Josué e Caleb, entrou na terra prometida. Nós vemos que num percurso de 11 dias, passou-se a 40 anos, e eles não aprenderam, não é? Esse povo que Deus havia separado para si, a semente de Abraão, não havia aprendido as coisas de Deus. E se rebelaram até o último minuto aqui, e eles perseguem a Paulo porque eles não queriam saber de Jesus. Não queremos que esse reine sobre nós, essa é a palavra. E se alguém está querendo que reine, esse deve ser morto, né? Era aqui o que Paulo afirmava, que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos, e eles diziam que se tratava de um defunto. Mas a dureza do coração do povo judeu é tal, chega a tal ponto, né, de não deixar essa perseguição, de ir até o fim, né, até as últimas consequências. Caia seu sangue sobre nós e sobre nossos filhos, mas nós não queremos esse homem. Tanto que pela misericórdia do Senhor, né, muitos vão ser salvos na grande tribulação. Os judeus eram tão zelosos da sua lei, zelosos da sua religião, e nós vemos que ao mesmo tempo eles eram tão relapsos em relação a tantas coisas, né? Basta ver a confusão que estava a terra de Israel nessa época. Eles estavam invadidos sob domínio romano. Eles tinham se misturado com os gentios, coisa que não era de acordo com a lei dos judeus. Um pouco antes, no capítulo 24 de Atos, nós encontramos que, no versículo Atos 24, e alguns dias depois, vindo Félix, que era um gentio, com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo. Então eles estavam se casando e se dando em casamento entre raças diferentes, entre diferentes povos aqui. E agora entra Festo, que é outro gentio, talvez romano, e daí vem Agripa, que era judeu. Ele era um rei, né, mas ele era um rei mantido sob o jugo romano. Mas ele conhecia o judaísmo, ele era de família judaica. Vem ele e Berenice, que era sua irmã. E é interessante como o Espírito Santo nos conta as conversas dos bastidores, né? Se a gente estivesse lendo um romance, nós poderíamos falar assim: isso aqui é o romancista, então escreveu, né? Veio da imaginação dele, o que fulano disse para Cicrano, o que Cicrano disse para Beltrano. Mas aqui teve uma passagem, acho que foi antes, que nós vemos uma carta que foi mandada de um governante para outro, e nós conhecemos o teor da carta. Como que nós conhecemos o teor da carta? Quem interceptou essa carta para chegar até o livro de Atos, para chegar ao conhecimento de Lucas, que escreveu o livro de Atos? E agora nós vemos a conversa no versículo 14 em diante, Festo conversando com Agripa. E quem anotou essa conversa? Como essa conversa foi parar
nas mãos de Lucas, o autor do livro de Atos. E tantas coisas nós encontramos na Bíblia que são sobrenaturais, né? Porque, por exemplo, que eles estavam preparando, armando ciladas no versículo 3, os judeus estavam armando ciladas. Paulo está preso. Como é que Paulo estava sabendo que estava armando ciladas? Como é que mais alguém... Então o Espírito Santo, ele revela até os sentimentos das pessoas. Às vezes nós lemos que fulano sentiu tal coisa, ou querendo tal coisa, fez assim, fez assado. Como que o escritor, o que colocou no papel essas palavras, sabia disso? Pela inspiração divina. Tudo que é feito, Deus vê. E o Espírito Santo revela então aos escritores da Bíblia, aos que escreveram, aquilo que ele quer revelar, mesmo que tenha acontecido no mais oculto, na conversa mais reservada, na carta mais secreta, ela vem parar aqui no Novo Testamento para nós, e hoje nós podemos ler isso. Então tudo isso aqui podia parecer trama dos políticos da época, mas Deus estava no total controle disso, escutando cada palavra e anotando cada palavra. E aqueles judeus tão zelosos da sua religião, da sua fidelidade a Deus, eles até construíram no versículo 1, no capítulo 25, entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém. Que Cesareia? Como uma cidade na terra de Israel tinha o nome de César, porque o rei Herodes mandou construir essa cidade para dar de presente para César, para dedicá-la a César. Era uma cidade dedicada a César, que era o imperador romano, que dentro da religião romana era considerado um deus. Então essa era a bagunça que estava no judaísmo da época. Eles retinham aquilo que eles achavam que era importante e abriam mão das coisas que eles achavam que podiam abrir mão. E assim eles pegam agora no pé de Paulo, porque, como diz Festo aqui, essa é a opinião do Festo, né? É a respeito de um certo defunto. Ele fala no versículo 19. Festo, obviamente, não está se referindo à ressurreição, porque ele não é nem um judeu e nem um cristão, claro. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca de sua superstição e de um tal Jesus defunto que Paulo afirmava viver. Obviamente, essa não é a ressurreição. Era apenas um homem que morreu, que havia voltado à vida, como aconteceu com Lázaro, certamente. Mas essa não é a ressurreição. A doutrina da ressurreição vai muito além disso. E é claro, um gentil romano não saberia descrever o que é. Qual era a acusação contra Paulo? Talvez um salmo caiba aqui, inclusive conectado a isso que o irmão falou, o Salmo 2. Por que se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles, então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. O Senhor, recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho e eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira
E bem-aventurados todos os que nele confiam. Eu creio que existe uma pressão, pode, não sei, supondo aqui, né? Uma pressão sobrenatural sobre esses reis aqui, para dedicarem tanto tempo e tanta atenção a Paulo. Era como se o Espírito de Deus estivesse soprando para eles: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Aliás, tem uma passagem que fala isso, né? Uma que sonha quando o Senhor vai ser condenado, a esposa de Pilatos, né? Que sonhou para ele não se envolver com aquele homem. Versículo 24. Se alguém já passou por alguma situação humilhante, não por causa do nome do Senhor, mas se alguém já foi humilhado, nós vemos aqui Paulo sentado na cadeira, então, de um réu, e ele exposto ali, e Festo dizendo: Rei Agripa e todos os varões que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva mais. Que humilhação para Paulo, né? Humilhação para um homem estar num tribunal e diante dos reis e não poder fazer nada, e toda aquela multidão contra ele. Mas nós vemos que para Paulo o viver era Cristo e o morrer era ganho. E quando nós vemos lá em Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 20, porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Paulo aqui estava sendo esbofeteado, né, afligido, em nome de Cristo. E é diferente a aflição em levar o nome de Cristo e sofrer por causa disso, né? Como o Senhor disse, que ele mesmo ia experimentar o quão duro era padecer por causa do nome de Cristo. Então ele estava ali se sentindo um réu, humilhado diante dos homens, e padecendo, mas padecendo por causa do nome de Cristo. E isso estava sendo agradável diante de Deus. E nós, às vezes, nos calamos, não é? Para dar um testemunho de Cristo, nós nos calamos porque às vezes nós pensamos que seremos inconvenientes em darmos testemunho, né? Que alguém vai achar que aquilo lá não é uma hora correta, não é o lugar certo, não é o momento certo. Então, nós vemos que Paulo foi também até as suas últimas consequências, levando o nome de Jesus.